para o meu clube. Você olha a evolução dos prêmios ali, do contrato anterior era R$ 1 bilhão e 100 reais, R$ 1 milhão e 150 reais, saltou para 1,650 quase, em 2025, é esse o valor, com o campeão hoje ganhando 131 milhões. Para manter isso, amigo, tem que no mínimo igualar os contratos, e para subir, tem que subir os contratos. Então, a negociação é muito importante, é importante para como que a gente vai assistir os jogos, né? Porque nós somos todos aqui, além de jornalistas, consumidores. No caso do PVC, até ele transmite os jogos, né? Tá em outro patamar aí de influência, digamos assim. E do outro lado, dos clubes, de quanto que vai ter de receita no final da linha para eles, né? A Libertadores hoje é uma competição que gera esse tipo de patamar de 2 bilhões de reais só em direitos de TV, fora os patrocínios, que também são altos. Então, esse o impacto, é um impacto grande para o mercado brasileiro e para o mercado sul-americano, o resultado que a gente vai ter dessa concorrência. Só lembrando aqui que o Rubens Lisboa lembrou aqui, é muito importante. Aliás, Lisboa é pequeno para ele, devia chamar Rubens Portugal, que é maior, ele é muito grande. E ele falou o seguinte Rodrigo. aqui: a Cazé TV assumiu highlights da Libertadores este ano. Então talvez seja uma aproximação. Fala, PVC. Isso, e o Near Live também, né? Eles também têm o Near Live, é isso. É isso aí. Eu ia fazer só a conta eu estava fazendo a conta, tentando fazer a conta da Champions, mas o que chamou a atenção para mim foi o Rodrigo falar do número que se aproxima de 2 bi. São competições diferentes, né? Nós estamos falando de 14 datas, 13 datas. 13 datas, contando. Uma data é uma terça, quarta e quinta, né? Uma primeira rodada na fase de grupos. Na verdade, são mais datas porque você tem mais 6 datas de fases anteriores aos grupos. Mas mesmo assim, você vai chegar a 13 mais 6, 19 datas, né? É metade do Campeonato Brasileiro. Mas olha como é relevante a gente pensar no que está acontecendo, para voltar para a questão da formação da Liga e do que pode se melhorar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro bateu 2 bilhões e 700, né? Você pode dizer que a Libertadores é meio brasileiro, então ela vale o dobro. Mas a quantidade de dinheiro é só como um exemplo do que pode acontecer com o Campeonato Brasileiro. São os 2 maiores campeonatos da América. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Não necessariamente nessa ordem. São os que mais remuneram, os que mais recebem, os que mais premiam. A Copa do Brasil tem mais prêmio, mas o brasileiro vale mais pelo tamanho dele. Então, só para a gente voltar no entendimento de como tem um potencial gigantesco que ainda se pode explorar. Pois é, meu caro PVC. E a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o limite disso tudo, né? Porque a gente percebe, vai aumentando, 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 aumentando. Qual é a lógica que gira esse globo financeiro, Rodrigo? Então, essa é uma questão que eu acho que é um desafio para a Conmebol. Hoje, na Europa, os direitos de TV estão estagnados. Não tem subido mais. Teve uma subida durante vários anos. Chegou na pandemia, teve um crash, que foi crash em todos os mercados, né? Mas a partir daí, quando voltou, não voltou com aquele crescimento alucinado que tinha anteriormente, de você aumentar 30%, 40% cada um dos contratos posteriores. Então, hoje, os clubes europeus, e isso mostra bem os relatórios internacionais sobre as finanças deles, eles têm crescido mais a receita deles nos direitos comerciais do que em direito de TV. E o que é direito comercial? O cara começa a explorar 10 mil coisas, né? Rede social, que tem crescido muito, licenciamento, essa expansão e um monte de outras iniciativas que estão surgindo com o mundo do entretenimento em geral, do qual o futebol faz parte, tem crescido para outros lugares. Então, as propriedades comerciais, a venda delas é que tem crescido mais do que a venda de direitos. Isso mostra que é um desafio para a Conmebol ela conseguir mais um reajuste de contrato. Porque o mundo do futebol é globalizado. O cheque da Amazon é um cheque para o mercado brasileiro, mas no final das contas ela põe dinheiro em todo lugar do mundo por direitos. A Amazon tem aquele pacotezinho dela, pacotezão lá da NFL, por exemplo, né?
Então, todo mundo hoje está disputando mais ou menos embora ela vai avaliar o tamanho do mercado aqui. Se o mercado sul-americano e brasileiro, que a gente representa 45% do mercado sul-americano, nós temos um peso muito considerável, né? Por isso que você lembra quando teve aquela briga lá dos times brasileiros vão sair da Libertadores, ficava complicado para Conmebol aquilo ali. Você lembra a matéria que a gente mostrou aqui de qual é a participação do nosso mercado dentro da América do Sul. Então eu acho que tem isso, é um desafio por conta do estágio do mercado de TV global. Talvez a Conmebol também tenha que procurar outras alternativas desse crescimento de direito comercial, patrocínio, que isso eles já conseguiram aumento no anterior, e dentro do patrocínio outras iniciativas ali inovadoras para crescimento de propriedades comerciais da Libertadores. Isso é uma coisa que está acontecendo, o Rodrigo chamou atenção para o mercado brasileiro, 45%, é uma coisa que está acontecendo, é muito impactante. O crescimento da Libertadores nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos mais ainda, e o domínio brasileiro nas últimas 6 edições, isso cria um mecanismo do mercado brasileiro avançar em um pouco mais, porque o interesse de Colômbia, de Peru, durante muito tempo, né, a programação da ESPN da Argentina é que invadia Chile pela questão do idioma. Mas, por exemplo, nessa semana, uma jornalista colombiana esteve aqui para fazer uma série dos clássicos brasileiros para a Colômbia e para o México. Porque o olhar da América Latina se voltou muito para o futebol brasileiro. É claro que não se olha para o futebol brasileiro como se olha para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester City, não estamos falando disso. Mas tem um olhar para o Flamengo, para Corinthians, para Palmeiras, para São Paulo, para Grêmio, para Cruzeiro, Atlético, que 10 anos atrás não havia. O Flamengo e o Palmeiras estão ocupando o espaço que era do Boca e do River. É isso, né? PVC. Eles ganham, chega no final, é eles que ganham a Libertadores, né? Enfim. Até eu tô falando que eles não ganham desde 2022, mas eu citei aqui só Palmeiras e Flamengo, mas eu poderia estar falando do Botafogo, do Fluminense, que também foram os últimos campeões. Exato. Muito bem, meus caros.